Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor, salve Vitória. Sejam bem-vindos ao canal Momento com Deus, um canal abençoado, um canal que veio do coração de Deus, para que a gente possa aí estar lendo a palavra dele, entendendo um pouco do amor de Deus e tudo o que ele venha para estar fazendo em nossas vidas. Meus amados irmãos, desde já peço a vocês que venham dar o gostei, o joinha aí, venham compartilhar com os familiares, com os amigos, para que o YouTube também entenda que o vídeo possa ser enviado para outras pessoas. Meus amados irmãos, antes de fazer esse canal no YouTube, eu pedi uma estratégia a Deus. Pedi uma estratégia para que eu possa levar o evangelho dele para outras pessoas, a qual a gente é limitado ao nosso bairro, né? E eu falei com Deus, eu não quero só ficar no meu bairro. Eu quero falar da tua palavra para outras pessoas. E Deus foi colocando no meu coração um canal no YouTube. E também Ele foi me confirmando ao longo do tempo. E Deus tocou tanto no meu coração, que Ele falou, esse é o momento, faz o que eu te falei, que eu estarei contigo. Para a glória e honra dEle, estamos aqui nesse canal, a qual é o primeiro vídeo de muitos aí da leitura da palavra. E uma coisa que Deus falou no meu coração, para mim estar começando a falar do Evangelho de Jesus Cristo. E eu estudei, eu pesquisei sobre o Evangelho de Jesus, e uma coisa que Deus colocou também no meu coração, e que também eu pedi direção a Deus, é falar antes da vinda de Jesus, os profetas e as profecias que veio antes de se cumprir o tempo que o Messias iria vir à Terra. E Deus, ele sempre falou ao meu coração, falou sobre os profetas, e hoje eu vou estar lendo com vocês algumas passagens dos profetas antigos, até mesmo a primeira profecia que veio da parte de Deus sobre a vinda do Messias está lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15, que diz assim, ó: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. Este te ferirá a cabeça. O que é muito importante aqui é que a primeira profecia não foi do homem, mas sim de Deus. Porque quando nós começamos a ler desse verso para trás, a gente vai entender que teve a queda do homem, que o homem comeu lá do fruto proibido, e do fruto proibido entrou o pecado no mundo. E Deus, ele começou a amaldiçoar o homem, a mulher, a serpente e a própria terra. E uma das coisas interessantes, quando fala sobre a profecia de Jesus Cristo que iria vir na terra, Deus, ele mesmo declara para a própria serpente que irá pôr inimizade entre ela e a mulher, e o filho que nascer da mulher pisará a cabeça da serpente. Então entendemos que Deus já falou, vai vir, eu vou enviar o meu filho, a qual ele vai nascer como um homem e vai pisar na sua cabeça, no caso na cabeça da serpente. Deus declara isso firmemente aqui na palavra. E uma coisa muito interessante, falando sobre pecado, eu achei lá em Romanos 5, verso 12, que é muito interessante, diz assim, ó: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha como é que é interessante. Deus, ele instrui Paulo a dizer algo muito forte relacionado ao pecado. Que não é só o pecado que entrou no mundo, mas sim a morte junto com o pecado. E que todos, por um homem só que errou, todos se tornaram errados. Porque aqui ele fala, ele declara, porque todos se tornaram pecadores. Então olha como é que é interessante. Todos nós pecamos. Paulo, ele instrui assim, e Paulo, ele é instruído não pelo um outro homem, mas sim diretamente por Deus. E pulando para o verso 19 até o verso 21, ele diz a conclusão de que, claro, houve-se o pecado,
mas que hoje nós não vivemos mais no pecado. Vivemos na graça, e ele vai dizer assim, ó, na graça com Jesus Cristo. Ó. Por quê? Como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de só um, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para avultar-se a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinar-se a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo. Paulo ele nos deixa bem claro aqui que o pecado ele veio por um só homem, pela desobediência do homem, mas pela obediência de Jesus Cristo, não mais vive no pecado o homem, mas vive na graça de Deus. O homem aqui, quando se fala em pecado, ele também fala sobre a lei. O homem não vive mais pela lei, porque Deus ele no Velho Testamento colocou os 10 mandamentos e as suas leis para que o homem não morresse mais em pecado ou não viesse a mais ser condenado pelo pecado. Mas sim, a lei ela veio para que o homem entendesse que eles teriam uma restauração. E nessa restauração viria com a graça em Jesus Cristo. E ele declara aqui que veio a morte, mas também reinou a graça de Jesus. Reinou a graça de Deus, melhor dizendo, em Jesus Cristo. E ele diz assim, ó, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aqui está o pecado, digamos que aqui é o pecado. E aqui embaixo é a terra. Ele está acima da terra, então ele está pegando toda a terra, ele está envolvendo a terra é toda envolvida por pecado aqui. Mas só que quando Jesus vem, nasce, vive e reina na terra e ele padece naquela cruz, a graça ultrapassa o pecado. Então hoje nós não vivemos mais no pecado, mas vivemos na graça. É onde superabunda a todo o pecado que há no mundo. Então não reina mais o pecado, mas reina a graça de Deus na terra. Isso é muito interessante. E falando do primeiro profeta, a qual Deus ele veio estar usando e me lembrou, está lá em Isaías 7, verso 14, que diz assim, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele chamará Emanuel. Isaías confirma aquilo que Deus tem falado lá no Éden. Porque pela mulher vai vir um filho de Deus, a qual esse filho de Deus, ele vai vir para reinar e transformar a terra. E ele fala aqui, ó, um dos sinais da vinda do Messias para o povo, que acredito que o povo estava naquele momento aflito, perguntando qual é o momento que o Messias vai vir, porque povos ali ao redor estavam em guerra com Jerusalém a todo tempo. Se Deus levantava um rei em Jerusalém para sair da mão de um povo, e o povo pecava e assim andava segundo o pecado, mas não segundo aquilo que Deus determinou para o seu povo, outro povo ia lá, pegava e tomava toda Jerusalém. Então o povo naquele momento, portanto, pela opressão que eles viviam, eles sempre perguntavam, quando vai vir o Messias? Quando vai vir o Messias, o enviado de Deus? E aqui o Isaías declara, o sinal que Deus vai mandar para o povo é que a Virgem vai dar à luz um filho. E ele se chamará Emanuel. E meus amados irmãos, entendemos que quando nós começamos a ler o Novo Testamento, o nome do Messias não é Emanuel, mas sim Jesus. Isso que é muito interessante, mas o que é mais interessante é o significado de Emanuel. O significado de Emanuel é Deus conosco. E o que Jesus sempre falava? Que ele estava no Pai e que o Pai estava nele. E que quem estivesse com ele estava com o Pai. Então,
Jesus, e desculpa pelo galo, que o galo está cantando aqui, mas vamos continuar. E Jesus imediatamente explica, ó, o Emanuel que vocês esperam, que é Deus conosco, já está com vocês. Não de forma com o nome Emanuel, mas sim de uma forma que vocês entendam que tudo o que eu falo, tudo o que eu faço aqui, é que Deus está aqui no meio de vós. E vós não entendesse isso, vós não viste isso. Porque o povo esperava, acredito eu, que o povo esperava um rei, um guerreiro, um grande guerreiro da sua nação, que iria estar combatendo Roma naquele devido tempo, a qual eles eram oprimidos, porque Roma tomou Jerusalém. Roma, na verdade, tomou uma grande parte do mundo naquela época. Mas só que, para o povo judeu, eles esperavam, dentro das Escrituras, que haveria um Salvador que Deus iria levantar na terra para que pudesse tirar das mãos dos inimigos, da opressão. Então, acredito que eles queriam que fosse um Emanuel, um homem chamado Emanuel, um rei, um grande guerreiro chamado Emanuel. Só que nós entendemos que Jesus não era Emanuel, mas o significado de Emanuel é tudo o que Jesus falava. Se resume naquilo que Jesus sempre nos falou. Ó, Emanuel está aqui. O Emanuel está aqui. O Emanuel fala com vocês. Porque é Deus falando. Tudo o que Deus falava, tudo que, na verdade, Jesus falava, ele fala, tudo que aquilo que eu falo vem do alto, vem de Deus, não daquilo que eu quero. Então, imaginando isso, Deus já estava no meio deles, eles não entendiam que era Deus, não era o próprio Emanuel ali. Isso é muito, muito interessante. Um outro profeta que também fala sobre Jesus, Jeremias. Está lá no capítulo 23, versos 5, que diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Rei que é, reinará e agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça na terra. Aqui, meus amados irmãos, nós sabemos, se nós olharmos a descendência de Jesus, a analogia, melhor dizendo, de Jesus, está lá em Mateus, capítulo 1, se eu não me engano, ou em Lucas, mas acredito que seja Mateus, eu vou botar para vocês depois verem aí se é Mateus ou é Lucas. Fala que lá vocês vão ver toda a descendência até chegar a Jesus, de Davi. Então entendemos que Deus falou aqui para Jeremias, escreve isso daí, ó, vai haver um renovo. E nesse renovo vai haver justiça. E nessa justiça o meu filho vai agir com sabedoria. Porque todas as vezes que os fariseus, os escribas e todos os sacerdotes e sumos sacerdotes da época viam falar com Jesus para pegarem ele em algum erro da lei. Mas só que Jesus, sabiamente, também entendendo da lei, ele respondia diretamente dentro da própria lei deles. E falavam, ó, vocês falam tanto da lei, querem tanto julgar o povo, querem tanto me condenar pela lei, mas também pela própria lei vocês são condenados, porque vocês mesmos erram. Então isso é interessante. Me lembra até uma passagem da adúltera, que o sacerdote, todo o povo, iam ali na presença de Jesus levar uma mulher que ela foi pega em adultério, em flagrante. E Jesus, eles começaram a falar, ó, pela lei ela deve ser apedrejada, porque foi pega em adultério. Aí o que Jesus falou? Jesus falou assim, ó, quem nunca cometeu um pecado que atire a primeira pedra. E o que aconteceu? Nenhum deles sequer levantaram a mão para pegar a pedra e tacar nela. De pouco a pouco, do mais velho até o mais novo, todos foram embora. E Jesus falou, ó, cadê os teus acusadores? E ela fala que não há nenhum. Mas só quem poderia acusar ela de alguma coisa era o próprio Jesus. E Jesus fala assim, tampouco eu te condeno. Vá e não peques mais. E olha como é que Jesus agia com grande sabedoria. E isso é muito incrível, porque nenhum homem pôde ser
pode ser capaz de chegar para Jesus e falar sobre a lei sem ter pecado sem ter pecado mediante a própria lei. E um outro profeta também que fala sobre Jesus é Miqueias, Miqueias 5, versos 3, que diz assim, ó: portanto, o Senhor o entregará até o tempo em que a quem estiver em dores tiver dado à luz. Miqueias, ele fala basicamente aquilo que Isaías falou. Só que Isaías fala da virgem. E uma coisa que eu deixei passar lá em Isaías, que olha como é que Deus ele age com um grande poder. Sabemos que virgem não dá a luz de um dia para o outro, nunca vai dar, na verdade, a luz de um dia para o outro, porque ela não conheceu o homem. Então ali já é um grande impacto para a sociedade. Como é que a virgem vai dar a luz? E todos, mas como é que também nós vamos saber que a mulher que deu a luz não é virgem e que deu a luz é a mãe do Messias? E aqui, Miqueias fala, completa. Não, a mulher vai ter dores, não vai ser uma mulher que vem divina dos céus, que não vai ter dores. Ela vai ter dores. Mas eles ainda acreditou que, entendeu? Tá, eu entendo que a mulher vai dar à luz, eu acredito que a virgem vai dar à luz, mas como é que nós vamos saber que vai ser ela aquela mulher? Ou quem é a mulher que vai dar à luz? Então, eu acredito que Deus ele sempre vai falando de uma forma com o seu povo, que eles entendam quem é a mulher e qual é o povo e da onde que vem. Então, isso vai ser uma conversa um pouco mais para frente, mas desde já, olha o quanta profecia Deus vai falando ao longo do tempo, que o Messias vai vir, que o Messias já está pronto. Mas há um determinado momento para que ele possa se revelar ao nosso meio. Isso é muito importante para nós hoje. Outro profeta que fala sobre a vinda de Jesus é Zacarias 9, verso 9, que diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exalta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de uma jumenta. Zacarias, ele entende que o povo queria saber de mais sinais. Eu quero mais um sinal, de que vai vir, porque nós sabemos que só vai vir, sabemos que vai vir da descendência de Davi, mas vai vir de uma virgem, mas como é que nós vamos saber que é uma virgem mesmo? Porque talvez a descendência de Davi tivesse diversas mulheres sobre a sua descendência, só que no livro não descreve. Então ele falou, Deus ele falou para mim que o nosso Senhor Salvador, ele vai ser justo primeiramente, humilde e manso. E vai vir montado em um jumento, em um jumentinho, filha de uma jumenta. Isso me lembra muito a entrada triunfal que está lá em Lucas, que Jesus ele fala para os seus discípulos em um determinado local, e naquele local eles vão ver um jumentinho, cria de uma jumenta junto com a sua mãe, amarrados, se eu não me engano, em um tronco, e lá eles irão desamarrar o filhote junto com a sua mãe. E se caso, porventura, alguém perguntar o que eles estão fazendo, é para eles falarem que o mestre necessita daquele jumentinho. E os seus discípulos fez aquilo, tudo que Jesus tinha falado, e de fato aconteceu com que o dono daquele jumento e daquela jumenta viesse a perguntar a eles o que eles estavam fazendo. E eles declararam aquilo que Jesus mesmo já tinha falado que iria acontecer. E lá, pegando o jumentinho, levou a presença de Jesus, e Jesus montou em cima do jumentinho e entrou em Jerusalém. E uma coisa muito impactante nessa passagem é que todos, ao verem que Jesus estava montado em um jumentinho, entrando em Jerusalém, eles entenderam, opa, eu já conheço isso que está acontecendo.
Por mais que alguns ali estivessem em dúvida quem era ele, se ele era algum profeta antigo, ou até mesmo uma reencarnação de algum profeta, até mesmo de Elias, mas muitos ali entenderam que ele ali era o Messias. Porque está escrito no livro dos profetas que um grande sinal iria acontecer, e esse seria um sinal. E todos olharam e falavam, Zacarias falou sobre essa entrada. Porque acredito que eles ficaram tão impactados, porque naquele momento, talvez muitas pessoas ali poderiam estar entrando com camelo, com cavalo, com outro tipo de animais, até montado em cima, mas não da forma que Jesus mesmo entrou. Então isso daqui é algo muito importante para a gente olhar e analisar, que os sinais que Deus dá ao longo do tempo é aquilo que vai acontecer e vai ser único na Terra. Então tudo que Deus planeja, tudo que Deus fala e tudo que Deus começa a fazer com que aconteça é de uma forma única, a qual Ele vai fazer acontecer e que todos entendam que Ele falou que está acontecendo. Isso é muito importante. Tá bom, pessoal? Meus amigos, chegando ao final do vídeo, uma coisa para que a gente possa concluir sobre a palavra de Deus, que Deus ele fala muito ao meu coração. E uma passagem também que eu quero deixar para vocês está lá em João 3,16. É um versículo muito, muito conhecido. No meu evangelho ele é muito conhecido. Ele fala do amor de Deus. Mas, concluindo aqui, antes de falar sobre essa passagem, o que eu entendo sobre todas essas passagens que nós lemos, é que Deus, ele, quando determina, antes de você nascer, ele já profetizou algo na tua vida. Ele já declarou algo na sua vida. Vai acontecer. Espere o momento de Deus. Espere aquilo, Deus determinar com as suas próprias palavras o tempo a qual Ele quer agir. Meus amados irmãos, não pense que Deus ele te largou, Ele esqueceu de você. Jamais, Deus jamais esquece de você. O que Ele quer é que você se apronte, para que tudo o que Ele venha ter falado há muito tempo atrás, usado pessoas, até mesmo antes de você vir, você no ventre da sua mãe, Ele ter usado pessoas, pastores, e ter falado que você vai ser um grande homem, uma grande mulher de Deus, uma grande profetisa, um grande profeta. Então Deus ele já declarou isso há muito tempo. Mas basta você estudar, basta você a cada dia se aprofundar naquilo que você quer ser. Que Deus agirá na forma correta. Você vai ser justo no que você faz, você vai ser humilde no que você faz, você vai dar a alegria para pessoas que estão do seu lado. Tudo isso é para honra e glória do Senhor. Tá bom, meus irmãos? E vou falar sobre esse texto aqui que diz assim, ó, João 3,16 diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus amados irmãos, não tenha dúvida do amor de Deus. Deus ele te ama, portanto que ele enviou o seu Filho unigênito para que morresse naquela cruz, para que sofresse pelos nossos pecados. E assim ele falou, eu amo vocês, mas eu estou enviando meu Filho para que vocês entendam que eu amo e tudo eu faço por vocês. Então, meus amados irmãos, fiquem na paz, deixe e descanse no Senhor. Só vitória!